Bem-vindos ao lançamento do livro Jardim da Lua. Hoje a gente está aqui com a Uiana Kell e a Ana Matsuzaki para um bate-papo sobre o livro, sobre a produção toda desse lançamento tão especial que a gente está fazendo. E eu vou começar apresentando um pouquinho a editora e um pouquinho as duas. Uiana Kell tem na sua casa um jardim pequenino com buganvília, pé de jasmim e flor do deserto. Nele vive uma tartaruga sem nome e, de vez em quando, aparece um gato danado espantando as maritacas que por ali passeiam. Nesse mesmo jardim, nas noites de luar, já viu muita estrela cadente vir buscar seus desejos. O Jardim da Lua é seu segundo livro, embora seja o primeiro publicado pela Tigrito. Em 2018, estreou na literatura infantil com o livro Peppa e Keka, Quem Viu Rimas por Aí. Ana Matsuzaki é ilustradora do livro, nasceu em São Paulo em 1986 e desde muito cedo se interessou por tudo que envolvia a palavra e a imagem. Depois de se formar em design gráfico, passou por alguns trabalhos até decidir abrir o seu próprio estúdio. Em seu trabalho, gosta de experimentar e misturar diversas técnicas como carimbo, colagem, lápis e nanquim. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais das duas, eu recomendo entrar no Instagram da Ana e da Uiana, que tem várias coisas legais por lá. Bom, gente, esse é um lançamento que Brasil, Dubai, né? E eu achei que foi um encontro muito rico, assim, é um processo sempre muito especial juntar duas artistas, né? E para mim tem sido um privilégio na editora. Eu acabei não falando de mim, né? Eu sou a Fran Junqueira, eu sou editora da Tigrito. A Tigrito é uma editora aqui do Rio, que completou 2 anos em dezembro, e a gente faz livros para crianças, sempre focando muito no projeto gráfico, na ilustração, em histórias que a gente considere interessantes e inteligentes para todas as idades. E no meu trabalho está justamente fazer esse encontro entre pessoas. E quando a Uiana chegou com o texto, eu senti, caramba, esse texto poderia ter sido escrito, poderia ser um conto africano, ou poderia ser um conto tupi-guarani, poderia ser uma história maia. É uma história que não se passa num lugar específico, né? Ela não se passa num tempo específico. E a gente quis até ressaltar, não ter essas marcas temporais, assim, né, de nada humano construído. E quem seria a pessoa a dar a cara, né, a imagem para esse livro? E eu já admirava o trabalho da Ana Matsuzaki há muito tempo, sempre quis trabalhar, né, com ela. Pensei, caramba, quem sabe esse projeto não é um projeto assim, que vai combinar com ela, porque ia ser bom juntar um texto muito poético, né, super com descrições das sensações, né, das cores e tudo, com uma ilustração super contemporânea, e ter um pouco esse contraste, né, entre texto e imagem. E foi legal, porque depois eu fui descobrindo outras, assim, aproximações entre vocês, né, porque a Uiana é brasileira, mas mora em Dubai há 11 anos, né?
11 anos? 17 anos. Quase 2 décadas. Caramba! E a Ana é uma pessoa que ama viajar, né, Ana? Também. Tem um espírito viajante, assim. E as duas foram unidas, geralmente, agora no momento que a gente não pode viajar também, né? E não está podendo... Então, a viagem tem sido muito dentro da gente mesmo e através das obras de arte. Então, pegar também duas mulheres que têm essas características de serem viajantes, conhecerem o mundo, né, e terem esse olhar para as coisas diferentes, né, de que a gente vê por aí, acabou sendo uma coincidência. E depois eu fui pensando também, a Ana gosta de jardinagem, né, Ana? Sim, nossa, muito. Dá para ver, acho que aqui no fundo do vídeo, né? Não, e eu não tinha pensado nisso. Depois eu pensei, a Ana adora, vive postando coisas sobre hortas urbanas, jardinagem, e a Wiana fez justamente essa relação, né, do sonho da lua com ser uma flor, né, essa história, e toda essa relação com as plantas e tal, que foi, eu acho que para mim, o encontro perfeito entre, acho que a imaginação de uma escritora que pensa a essas poéticas da natureza, né? Como ilustradora que também tem um olhar muito aguçado para isso, assim. Então, estou muito feliz em ter feito o encontro de vocês e ter culminado, né, nessa obra super especial e única, né? Que só é assim porque são vocês duas juntas, que é o Jardim da Lua. Wiana, queria começar um pouquinho você contando para a gente como que foi o seu processo criativo, né? Essa é sempre a pergunta que a gente começa nos lançamentos, mas as pessoas têm curiosidade, saber um pouquinho de você. Como que surgiu a inspiração para o Jardim da Lua? Então, esse Jardim da Lua, ele surgiu de uma forma muito especial, né? Eu estou até aqui com a minha inspiração, que eu vou começar mostrando, eu não sei se dá para todos verem aí. Então, eu comecei, né, a minha inspiração veio dessas poucas linhas aqui, enquanto eu fazia um trabalho de soltura. Ou seja, era um trabalho em que eu escrevia e desenhava ao mesmo tempo. E eu não sou desenhista, não sou ilustradora, eu gosto mesmo é de copiar o que eu vejo por aí em ilustrações, em imagens, e guardar junto desse caderno, né? Porque na época eu estudava também Haikai, já entrando, né, explicando mais por quê. A Ana acho que deve conhecer o Haikai, eu acho, pela descendência, né, japonesa. O Haikai é uma poesia diminuta, é a menor poesia que existe, nasceu no Japão com o Basho, e era uma época que eu estudava muito sobre o Haikai. Eu fiz um workshop de Haikai com uma poeta aí do Brasil, a gente estudava por Skype uma vez por semana, a Silvia Rocha, que também escreve, né, Haikai e tudo. Então, foi assim meio que uma obsessão que eu estava entre os haikais que eu escrevia, as ilustrações que eu via em internet, em revistas. Teve uma ilustradora, não sei se a Ana conhece, ela se chama Cécile Roudressier, é uma francesa, e a partir das ilustrações dela, eu fui fazendo outras ilustrações aqui no meu caderno, né? Que eu falo que é o meu caderno de exercício, né? De ilustrações e escrita. Então, esse aqui é um dela que eu fiz, é pura cópia, tá, gente? Não, o desenho não é meu. E tudo aqui no meu caderno, né? Meu caderno que eu falo que era o caderno em que eu meditava também, porque você está escrevendo, você está desenhando, é uma forma de você se acalmar, né? E era um exercício para mim, para minha escrita, me ajudava muito. Então esse caderno ele foi todo escrito com temas ligados à natureza, que voltando falando do Haikai, o Haikai fala de natureza, o Haikai fala, né, das plantas, né, de tudo ligado à natureza, que fala principalmente da lua também, que é um símbolo muito poético, e principalmente na poesia de Haikai, em que o Basho ele percorreu o Japão, né, procurando as diferentes fases da lua. Então, juntando a tudo isso, e acho que outros livros que eu já tinha lido, porque eu sou leitora de livro infantil. Aprendi com as minhas filhas, lendo para as minhas filhas os livros que traziam da escola,
né? Então, eu acho que tudo isso, os livros que eu li, as imagens que eu vi, eu fui colocando nesse caderno. E esse foi assim que surgiu o texto da Lua, porque chegou um momento que eu li de volta, né? Escrevi, desenhei. Aí eu voltei aqui de volta, né? Aqui nessa figura aqui, no desenho, que falava assim: uma lua querendo ser flor, uma lua brilhando no jardim. Uma lua flor, uma flor lua, uma lua em cor. Isso aqui ficou. Isso aqui não é um haikai, é um poema que estava se formando, né? Isso aqui era uma brincadeira que eu fazia. Eu estava escrevendo e colorindo e desenhando o que vinha na minha cabeça. E aí eu voltei e li de novo, acho que li umas 3 vezes. Eu falei, aqui tem alguma coisa, isso aqui dá um material muito bom para um texto. Eu não tinha intenção nenhuma de publicar livro, né? De publicar, muito menos de fazer livro. Estava no meu processo de criação, né? E a partir daí eu me fiz a pergunta, como que eu faço para criar um texto em que eu inclua a lua, né? Esse símbolo, né, poético, junto com outro símbolo que é a flor, a partir dessa minha escrita que eu tinha feito, curtinha, de 1, 2, 3, 4, 5 versos. E a partir daí, 2 minutos, né, já comecei a escrever. Eu falei, eu vou continuar esse poema, porque ele estava em verso. Quando eu me vi, eu não estava mais escrevendo em verso, eu estava escrevendo em prosa. E aí eu falei, continuei, deu umas 2 horas, eu terminei o texto. E quando eu terminei, eu falei, gente, isso aqui está muito bom. Assim, eu me apaixonei pelo texto que eu tinha acabado de escrever. E eu falei, isso aqui vai dar alguma coisa no futuro. Não sei se daria livro, se era um texto que ficaria só comigo, né? E o texto ficou guardado por um ano, mais ou menos, né? E foi depois de um ano que eu decidi mandar para algumas editoras. Eu tive respostas de algumas, e eu acabei me decidindo pela Tigrito, né? E assim, foi tudo pela internet. Eu não conhecia a Fran, não tive indicação. Foi olhando o Instagram, porque naquela época de começo de pandemia, eu entrei em contato com a Fran por e-mail, foi em maio, mais ou menos, ou junho. Então, estávamos todos em lockdown aqui. Então, eu acho que assim, se fala muito no ócio criativo. Então, eu acho que eu estava nessa fase, né? De criar também o que eu criei e depois de saber o que vou fazer com esse texto. Será que vale? Eu falei, eu não tenho nada a perder, eu já tinha escrito um livro antes, mas o meu primeiro livro era somente foram 21 poemas que eu escrevi, eu nunca tinha escrito prosa poética antes, foi a minha primeira vez. E aí eu falei, bom, o não eu já tenho porque eu não mandei para ninguém, né? Assim, eu não tenho nada, então eu vou apostar. E aí eu confiei na Fran, que maravilhosamente achou a Ana Matsuzaki, né? Que foi uma combinação assim perfeita, né? Eu falo que a Fran foi um anjo que surgiu na minha vida à distância, em plena pandemia, né? Que eu não sabia o que eu faria com o texto. O texto poderia estar guardado hoje, né? E a gente não poderia estar realizando esse encontro aqui maravilhoso. Eu fico muito grata por isso, assim, de ter dado, né, esse encontro, ter acontecido essa sinergia, né, entre nós três, né, a Fran intermediando, eu como autora, a Ana como, né, ilustradora, e eu aqui do outro lado do mundo, né, e lançando o livro em português aí, né, eu não quis, assim, eu até pensei, eu posso tentar com alguma editora local em inglês. Eu falei, não, mas a minha língua é o português. Eu quero Isso que eu ia te começar perguntar. Assim, lançando o livro em português. Isso é interessante, né? Assim, eu queria saber, você já mora há 17 anos em Dubai, né? Então, como é para você escrever em português, assim, essa relação da manutenção da língua mãe, né? Você também escreve para um blog, não é? De Isso. mães expatriadas, não é? Isso, eu escrevo para um blog, são crônicas, o blog se chama Diário de uma Expatriada, é um blog em que somos várias mulheres ao redor do mundo, mais de 50, e a gente escreve sobre turismo, sobre curiosidades, né?
eu escrevo mais sobre essa questão assim da expatriada em si, eu escrevo contos, né? A Uhum. parte mais assim, como que é o olhar de uma expatriada, de uma mãe morando fora, né? Então é um trabalho super bonito. Então é assim, o meu exercício da escrita também é aí que eu faço, né? E eu leio bastante. Eu trago livros do Brasil. Hoje a minha felicidade foi quando lançaram, né, esses aplicativos de biblioteca infantil e que dá muito acesso para a gente, para mim aqui, né, que estou fora do Brasil. E não só livro infantil, como outros livros também, né? Livro de adulto, eu também leio livro de adulto, claro. E na Mas a sua minha casa paixão é vocês. livro infantil. Ah, a nossa, né? A nossa paixão. A A gente nem nossa, tem né? desculpa, né? Mas, assim, eu não tenho filho, não tenho desculpa para comprar livro infantil. Mas na sua casa vocês falam português dentro de casa? Vocês mantêm? Sim, meu marido é brasileiro e as minhas filhas nasceram aqui. Eu, desde pequena, sou super incentivadora do português, né? Então, eu tento fazer a minha parte, né? Eu sei que elas preferem falar inglês, ler livros em inglês, porque estão sendo Sim. alfabetizadas aqui, né? Mas eu faço a minha parte. E por isso que eu decidi publicar no Brasil, porque o português é a minha língua do coração, é a minha língua mãe, né? Desde que eu trabalhei, quando eu vim para cá, eu trabalhei numa empresa por 12 anos em que eu revisava o conteúdo de português do website da empresa. É uma empresa local, uma empresa aérea, e eu trabalhava com essa parte da língua. Então, esse trabalho que eu fiz lá também me aproximou do Uhum. português, certo? Porque eu já morava, quando eu vim para cá, eu já tinha morado 3, 4 anos em outro país. Onde foi? Então, foi meio que foi no Bahrein. Morei 4 anos no Bahrein e um ano no Canadá antes. E então essa oportunidade que eu tive trabalhando numa empresa corporativa, né? Você fala, não, mas ela escreve trabalhando numa corporativa, às vezes não tem como ter alguma coisa a ver com isso. Para mim teve, porque um dos meus trabalhos era essa revisão do conteúdo do site. Uhum. Então isso me trouxe de volta para minha língua. E você, Não, Diana? lógico que não foi só isso, né? Foram várias coisas acontecendo, a minha paixão pelos livros, a leitura com Uhum. as minhas filhas. Então, isso foi dando certo, né? Eu sempre percebo, eu sempre falo que assim, muitas autoras nascem quando as mulheres se tornam mães, né? Isso é muito interessante, assim, parece que muitas mulheres vêm falar comigo assim, escrevi isso depois que tive filho, ou passei a ler os livros infantis agora que tive filhos e tal. Isso é muito interessante. E eu queria te perguntar, já que o livro fala de sonhos, você acha que você sonha em português? Ou você sonha em árabe ou em Olha, inglês? não, eu acho assim, quando eu sonho, eu não sonho falando, né? Os meus sonhos, eles são assim, somente imagens. Eu não, essa parte da comunicação, eu não sei, assim, mas eu acho que meu coração é brasileiro, então eu posso dizer que eu sonho em português, é a minha língua mãe, né? A minha língua materna. Porque eu imagino que deve mudar, né? Até a língua em que a gente sonha quando você passa a ouvir outra língua o dia inteiro. Ana, eu queria saber de você, você contasse um pouquinho para a gente como foi receber o texto, assim, porque eu acho que você se identificou, né, bastante com o tema da história. E eu vejo aqui que fluiu Me maravilhosamente bem, empolguei. né? Na verdade, Fran, eu achei que você já tinha me chamado porque você sabia do meu interesse por plantas, né? E fiquei Não, sabendo agora que você não sabia. não, eu já amava seu trabalho, mas assim, eu não tinha feito essa relação. Foi depois que eu pensei, gente, é verdade. Então, eu fiquei muito contente, até falei para a Fran, falei, nossa, você mandou para a pessoa certa, né? Porque eu acho que tem algumas artistas, assim, que têm, digamos assim, uma obsessão ou um interesse muito grande por certos temas. E o tema do universo é um tema que eu gosto muito. Eu sou fã de documentários de espaço, de planeta, eu já assisti acho que quase todos que tem por aí.
E tem também esse meu interesse pela jardinagem, por plantas, né? Como a Fran falou. Aqui em Curitiba, que é onde eu moro, tem um projeto, assim, não é bem um projeto, né? É uma coisa muito orgânica, assim, mas é um grupo de vizinhos que está ocupando um espaço aqui que estava meio deixado de lado, e aí a gente começou a plantar, e foi muito bom, assim, que isso salvou ajudou a salvar a saúde mental durante a pandemia, né? E é muito bonito, assim, você vê o alimento, assim, desde a sementinha, você vê a flor, assim, eu nunca tinha visto a flor de várias plantas, assim, por exemplo, rúcula ou batata, não conhecia a flor, não conhecia como o fruto começava a crescer. E aí isso acaba se tornando uma obsessão, vamos dizer assim, que eu acabo transportando para o meu trabalho, né? Acho que se pegar assim, se for ver no meu Instagram, os trabalhos que eu costumo fazer são temas assim que eu sempre tento encaixar. Então acho que foi realmente assim a temática perfeita, né? Que tem uniu o universo e uniu também a planta. E eu falei, pronto, esse livro realmente era para eu ter desenhado. Eu conheci o seu trabalho muito relacionado à coisa das viagens, inclusive o diário de viagem seu do México, que é incrível, né? Então, para mim, na minha cabeça, o seu trabalho era muito relacionado a isso, né? A essa coisa viajante, meio nômade, assim. Na minha cabeça, eu imagino você também uma pessoa meio nômade. Na verdade, eu fiquei mesmo. Acho que passei mais ou menos 3 anos da vida, assim, viajando e trabalhando como, o pessoal fala nômade digital, né? Uhum. Então, eu e meu companheiro, a gente fez uma viagem de volta ao mundo e aí a gente ia trabalhando, né? E faz 3 anos que a gente tá parado, assim, parado mais ou menos que a gente continuou viajando antes da pandemia, né? Mas esse negócio do caderno é um pouco tem a ver com, porque o meu companheiro, ele já faz caderno de viagem, assim, sei lá, ele tem uns 12 cadernos de viagem. E aí a gente viajava sempre, só que enquanto a gente viajava, eu costumava ficar estudando línguas, né? Porque eu gosto muito de estudar línguas. E aí ele ficava desenhando. Aí só acho que nas últimas viagens que eu comecei a fazer esse caderno, né? E aí você vê depois como ele é muito importante assim, ter um caderno. Achei legal que a Wiana tem um caderno dela também, que ela vai anotando. E aí lá você vai gestando as ideias, né? Tem coisa que você coloca lá que assim, daqui 5 anos você vai fazer uma coisa, você volta no seu caderno e fala, nossa, olha, nem lembrava que começou aqui, sabe? Então acho que o caderno é uma coisa que eu quero continuar carregando por aí, porque eu já tive esse hábito durante a faculdade, só que aí depois eu larguei. Mas hoje eu vejo como é importante ter um espaço, né, para ir registrando as ideias, para elas não se perderem. E tanto que esse livro é a prova, né, de que como um caderno pode ser importante. Verdade. Imagina se eu tivesse esquecido, né, o que eu tinha escrito. Ia se perder, né? Ia se perder, então vamos continuar nos nossos cadernos. E eu acho até que essa imagem que você criou Wiana, é muito simbólica, né, da lua flor. Isso. É um essa ícone aqui, né? Essa aqui, cadê? É muito gráfico, né? É muito gráfico. Sucinto, assim. Justamente. E eu fico imaginando, Ana, no seu processo, como também tem uma coleção de texturas, né, que você deve ficar juntando com o tempo para depois trabalhar nas suas ilustrações. Assim, tem um certo colecionismo, né, assim, acho que no seu estilo, me parece, de juntando texturas que você gosta, pedacinhos e nessa colagem digital que vai carregando um pouquinho de cada lugar que você vai, de cada marca gráfica, de cada textura de pincel que você gosta. Parece que você vai guardando e montando, é isso? Eu vou guardando e também eu crio sempre elementos novos, né, para o livro. Então, esse daqui, como falava muito do espaço, eu, assim, passo um dia, uma tarde só criando esses elementos, né? Então, esse eu fiz muito
criei muita coisa específica para esse livro. Acabo usando... Está espirrando aqui, mas... Acabo usando coisas que eu já tenho. E também, durante as minhas viagens, eu gosto muito de coletar, né, papéis, livretos, sei lá, propaganda, jornal. E aí eu tenho uma pastinha e vou escaneando depois e vou montando essa biblioteca aos poucos. Mas aqui eu criei muito, fiz bastante carimbo para as estrelas, né? Acho que nessa página aqui, ó. Ops, como é que eu não tô me vendo? Aqui. Essa página aqui, ó. Essa daqui foi um carimbo que eu fiz para esse. E aí ele vai sendo incorporado na minha biblioteca, né? Porque depois eu posso usar ele para outro trabalho e em vez de ser uma estrela, ele pode ser o olho de algum bicho, assim. Então tem esse... É legal porque o carimbo ou as formas já chegam aqui também com uma história, né? Demais, a gente se perde, né, nos detalhezinhos de cada ilustração, assim, cada um é uma manchinha, é um traço diferente, é uma cor, é muito rico, assim, eu acho muito gostoso de observar. É um livro que eu acho que cada vez que... Isso é um livro, acho que gostoso, né, que cada vez que você abre, você vai descobrir uma coisa nova, né? Os bichinhos aqui, cada um tem uma forma, né? Essa foi uma das páginas que eu mais gostei de fazer. Ah, é? De ficar pirando em como eu ia fazer cada insetinho. Eu tenho falado para todo mundo que cada dupla dá um quadro, né, desse livro. Cada dupla daria um quadro para botar na parede. Muito legal mesmo. E o que você, assim, do seu processo, Ana, você sente... Você tem algum jeito de fazer? Os seus esboços são muito detalhados, né, Wiana? Quando a gente recebe, já é bem super desenvolvido. Você compartilha um pouco disso no Instagram, né, do seu processo criativo. Como é que é? Então, geralmente eu começo com uma leitura muito aprofundada do texto, né? Você lê o texto até você internalizar. Deixa eu só fechar aqui. Até você internalizar a história dentro de você, né, achar que, pô, agora a história tá dentro de mim, né, eu vou conseguir fazer alguma coisa a partir daí. E aí depois vem uma parte de pesquisa, né, dependendo, assim, eu posso... Se eu não me engano, talvez eu tenha assistido mais documentários sobre espaço, sobre a Lua, né, porque às vezes quando você assiste um documentário, pode ter alguma sacada que você pode usar no livro. Mas nesse caso, uma das coisas que eu tinha visto, que tinha me inspirado no comentário, a gente acabou não usando porque eu queria colocar, acho que pegadas de astronauta, assim, na Lua, só que aí depois vocês falaram que era mais como um conto, né? Assim, um conto, uma mitologia. Fora do tempo, e eu concordei, assim, achei que realmente podia ser uma coisa mais fora do tempo. Mas geralmente tem essa pesquisa. Você ia botar um foguetinho, né? Aí eu lembro que um foguetinho. Mas eu ia fazer o foguetinho, o bichinho, a lagartinha pegando o foguetinho. Ia ficar lindo também. Mas eu achei que funcionou bem também, assim, mesmo sem esses elementos, né? E aí, depois dessa pesquisa, eu começo a fazer alguns rascunhos, né? Geralmente eu faço, sim, a lápis, só que eles ficam muito ilegíveis, assim, ninguém consegue entender, porque às vezes eu escrevo junto, né, faço anotações, e aí depois eu começo a fazer uns rascunhos que são um pouco mais elaborados, que facilitam na hora de vocês poderem visualizar, né, onde que eu quero chegar mais ou menos. E aí é isso, aí depois do rascunho a gente vai conversando, e depois que aprova, daí parte para a finalização. Mas nesses rascunhos, assim, uma das coisas que eu achei interessante trabalhar a partir do texto, né, foi o fato de que a Lua, que é a personagem principal, é uma lua. Então, ela tem mudanças de fases, né? Então, fiquei pensando, talvez essas mudanças de fase podem estar associadas ao humor dela ou às decisões que ela toma. Então, por exemplo, na hora que ela tá triste...
ela tá na fase minguante. E isso foi uma coisa também que surgiu da pesquisa, né? Que eu fui fazer uma pesquisa sobre a Lua e sobre mulheres, e como cada fase da Lua influencia, assim, na fase em que a mulher está passando. Então, a fase é a minguante, né? É a minguante, deixa eu ver, até anotei aqui. A minguante é o momento em que é o momento de você olhar para suas sombras, e é nesse momento que ela está olhando para o céu e ela está reconhecendo que, né, o que será que é esse desejo de eu querer ser flor, mas na verdade eu quero. Então não é o lugar em que ela está, é uma coisa que está se passando dentro dela. Então E a primeira cena? A primeira cena também. Ela está olhando para as sombras, né? Então eu tomei esse cuidado, assim, de pensar o que estava, como eu ia representar a Lua, de acordo com o que o texto estava dizendo, que ela estava sentindo, a fase em que ela estava passando. É demais. Eu acho que tem essa... É engraçado, né? Eu acho que o livro, para mim, se eu dissesse, qual é o tema principal do Jardim da Lua? Eu acho que seria essa coragem de mudar, justamente, de mudar de ideia, de querer uma coisa, mudar de ideia, sabe? Porque me parece que a gente está sempre valorizando muito ideia, tomar uma decisão e não mudar, né? Tipo assim, sei o que eu quero e não vou mudar. Não... Parece que tem um valor implícito, né, em você tomar uma decisão e nunca mais mudar, tipo, casou e vai ficar para sempre com essa pessoa, ou arrumou um trabalho e nunca vai mudar de ideia, como se mudar fosse ruim, né? Para mim essa é a minha visão do livro, né? Cada um vai ter uma interpretação assim, mas eu vejo muito como uma coragem de mudar e falar assim, não, poxa, para mim isso ontem era o que eu tinha certeza, amanhã já não vai ser a mesma verdade, né? Assim, isso não é um defeito, é uma qualidade, é uma coragem de você abrir mão de tudo que você conhece, de tudo que é certeza, para falar assim, não, quero outra coisa. Eu acho que os leitores, cada leitor vai ver de um jeito também. E eu acho que também é um livro muito feminino, né? Também pensando, né? A lua, né? Já é um símbolo, né? Da mulher, tem a coisa das plantas, das flores, e no texto ela tem esse encontro também. Ela se sente mãe, né? Ela vive coisas diferentes, né? Na Terra que ela não vivia quando estava no espaço. Eu acho isso muito bonito. Vocês acham que que esse poder da mudança, né? Agora a gente está vivendo uma mudança mundial, né? Eu acho que a gente vai ter que ter uma mudança de visão para a natureza, para a nossa própria vida, né? E vamos ser obrigados, né? Agora, parece que a natureza falou assim, olha, tá falando, para a humanidade, não tá dando certo. Vamos rever tudo, assim, também. É também uma forma que eu vejo isso tudo que, não sei, juntou, né? A Uiana escreveu durante a pandemia, foi a criatividade dela, né? O ócio criativo. Eu acho que muita gente foi para sobreviver, né? Assim, a gente recorre a criar. E acaba que o livro também ressoa um pouco em mim nisso, de uma coisa assim, um chamado para mudanças. Apesar de não ter nenhuma mensagem clara sobre ecologia, nada disso, assim, eu vejo também um pouco assim, como, né, a gente precisa mudar. Mas não, pode falar. Terminei. Não, pode continuar. Não, só ia falar uma outra coisa assim que eu vejo, que eu enxergo no texto, né, na história, é também você conseguir estar em paz com você mesmo, não achar que você depende de outras coisas para ser feliz, né? Então, a Lua, acho que no começo ela estava botando muita felicidade em coisas externas. Já é o lugar em que eu estou que não vai, né, que está me fazendo ficar assim triste, agitada. E aí ela precisa fazer toda essa jornada para ela voltar e conseguir ver com outro olhar as coisas que ela tinha, né? E é mais ou menos isso que a gente está vivendo agora. A gente tem que lidar com a gente mesma, a gente tem que fazer com o que a gente tem aqui, a gente tem que fazer florescer o que está dentro da gente. Então, acho que tem tudo a ver aí com o momento que nós estamos passando. A gente acaba sempre achando que é fora, né, a resposta. Acho que a Uiana trouxe um pouco isso também no texto. No final, pode estar dentro, né? Tá lá dentro. Eu acho assim, né? Esse texto ele traz nas entrelinhas, né?
várias interpretações, várias mensagens ali para se pensar, né? A Fran deu a opinião dela, a Ana, né? E eu também vejo que são corretíssimas, né? Esse que é o legal do livro, não é só uma ideia, né, que a gente está botando, são várias, isso é muito bonito, porque para cada leitor vai ser uma experiência diferente. E eu também acho, assim, você estava falando, Fran, da coragem de mudar, né? E tem outra coragem também, aquela coragem que, né, quando você trabalha no seu autoconhecimento, né, você passa a refletir muito, você pode também voltar atrás. Às vezes a gente não tem vontade de voltar atrás por medo, né, até preconceito mesmo. Nossa, mas eu tomei essa decisão, agora por que eu vou voltar atrás? E você acaba perdendo, porque essa é uma jornada, né, que a Lua, a Flor Lua passa, né? Ela tem esse reconhecimento lá no final do livro, que é uma mensagem bacana, né? Também, assim, até para se trabalhar, né, com as crianças desde cedo, essa questão da mudança, essa questão da valorização do que você tem também, que é outra questão para se trabalhar no livro, né? Onde você está, qual que é o seu papel no mundo, né? Então tem todas essas questões, né, que estão nas entrelinhas ali, que ficou super bonito assim, né, no livro. É sutil, um livro, né? Ficou assim, sutil. É isso, não tem isso. Essa é a resposta. Isso, né? Outros leitores também podem ter outras interpretações, né? E a criança, quando lê, ela vai ter a interpretação dela, né? Sim. Aqui, a eu tô curiosa para saber também o que as crianças vão achar. Né? Com toda essa ilustração assim que ficou magnífica, assim, então que a Ana acaba sendo uma coautora, né? A gente acredita nisso aqui, que a ilustração é uma coautoria. O livro só existe com os dois, né? Com o texto e com a ilustração. Então, uma coisa que eu acho demais, assim, também, que é interessante dessa história, assim, a Lua quis mudar. E ela conseguiu muito rápido, tipo, eu quis mudar. 1, 2, 3, o pedido assim se fez. Imagina se fosse assim, né? O quanto de besteira que a gente ia fazer. Tipo, não, amanhã eu quero ser sei lá. E aí também já tem outra questão também. Tem pessoas que nem isso, nem coragem para pedir, pedem, Verdade. Né? Elas acham às vezes que não têm o direito, né, de pedir. Então já é outro. Mas essa coisa do pedido fantástico fazer é uma coisa muito do conto popular também, né? Tipo assim, do nada apareceu 3 pedidos. Acontece nas histórias, né? 3 pedidos, pronto, veio do nada, você vai ter direito. E muitas vezes nas histórias, as escolhas são péssimas dos 3 pedidos e você acaba usando o último para desfazer alguma besteira que você fez, né? Então, é muito humano também, assim, muito você fica feliz com o primeiro pedido e faz um pedido bobo e se arrepende, depois tem que consertar tudo. É muito bom, eu adoro esse formato, assim, que no caso não é o mesmo do livro, porque no livro ela pede 2 vezes e pronto e tal, mas ela muda de ideia, né? Assim, sorte que os deuses do infinito ouviram 2 vezes, senão assim, ela não poderia mudar de novo, mas eu acho que tem todas essas camadas, é muito legal, assim, essa é a magia, né, justamente das histórias. Cada vez a gente vê de um jeito. Eu gosto demais. E Ana, você falou que sempre, aliás, eu ia comentar isso de vocês duas, é interessante depois pensar, né, que a Ana é escritora também, né, lançou o primeiro livro dela como ilustradora e escritora, e a Uiana fala que não é ilustradora, mas o seu pensamento passa pela imagem também, né? Eu acho que é interessante como o criar a criatividade, ela não tem essas barreiras, assim, não vou desenhar, não vou escrever. Tudo está ali. E eu acho que a palavra e a imagem, elas, assim, para mim, pelo menos, sempre estão muito relacionadas. Assim, eu sou ilustradora, mas eu costumo pensar mais em texto do que em imagem, sabe? É engraçado. Eu acho que são relações que estão sempre tensionadas, assim, né, em todo mundo. Às vezes, eu não sei vocês, mas se a Ana às vezes pensa, estou cansada, prefiro escrever agora, ou sabe, o que vem primeiro? Se a Uiana falou que desenha para relaxar, eu nunca na vida desenho para relaxar, assim. Eu não acho nada relaxante desenhar. Eu já acho escrever mais relaxante, é engraçado, né?
Porque para mim assim me ajuda a relaxar e a aumentar assim, a minha concentração para escrever. Uhum. Então é um pré-escrever para mim. Um aquecimento. É um aquecimento, né? Eu tenho Legal. que e eu gosto muito assim de cores, né? De ver imagens. Então eu sou muito visual. Eu decoro assim rostos de pessoas, né? Fácil, assim, mas nome já tenho mais problema. Mas assim com a imagem eu gravo imagens, né? Eu tenho essa facilidade. Então faz parte. Eu descobri que é um processo gostoso, assim, né? De relaxante e que me ajuda a entrar na parte da escrita. Eu achei maravilhoso, Ana, você ter um caderno, porque eu sinto assim que muita gente fala assim, eu não sei desenhar. Você sabe, mesmo que você fale, você sabe, porque você desenhou ali. Talvez você não ganhe dinheiro como ilustradora, mas você sabe desenhar. E aí eu sinto que tem muita gente assim que vem me falar, eu não sei desenhar, mas todo mundo sabe desenhar. E eu acho que é uma trava que a gente mesmo coloca na gente, que fala, ai, eu não sei desenhar, então não vou nem tentar, sabe? Então eu acho muito bonito isso de que você, tudo bem, você tá falando pra gente que não desenha, mas você, sabe, você usa o desenho como uma ferramenta de expressão, entendeu? Eu acho que é muito bonito isso, é que você não descarta o desenho só porque alguém acha que tem uma forma certa de desenhar, né? Que é uma coisa que a gente vai perdendo conforme a gente vai crescendo. A gente mesmo vai julgando e já, sabe, não é, nem tenta, já não vou nem começar aqui porque não vai dar certo. Então, acho bonito usar esse espaço como uma maneira de se expressar desenhando. É justamente o que você falou, Ana. A gente cresce, o desenho quando é criança é muito processual, né? A gente está inventando desenhando. É tipo, a princesa andou e aí risca onde andou, aí botou o sapato e risca o sapato em cima, aí chegou a chuva e a chuva vai passar por cima. Não tem um resultado, não tem a preocupação com o resultado, né? Tem essa leveza de assim, não, eu faço porque eu gosto daquilo, vou fazer. E é interessante manter um pouco isso na idade adulta, assim, também, eu gosto de fazer, eu vou fazer, e aquilo faz parte justamente de um processo, não necessariamente de um resultado, sabe? A gente tem muito essa relação também, que tudo tem que ter o resultado, né? Um resultado compreensível, adulto, explicável, e não necessariamente isso. E eu falo isso porque eu mesma sou assim, eu não desenho por diversão, eu tenho que voltar a desenhar por diversão, sabe? Eu perdi esse hábito de parar tem muitos ilustradores que usam o caderno feio, né? Falam assim, eu vou ter um caderno de desenho feio que eu vou fazer, não precisa ser bonito fazer qualquer coisa. Então, acho que a gente precisa ter mais um caderno feio, né? Um caderno de liberdade, assim. E acho que usar esse caderno feio para você mesmo, assim, não pôr na tua cabeça assim, eu não vou mostrar para ninguém, porque a partir do momento que você sabe que você não vai mostrar para ninguém, você tem a liberdade total, entendeu? Você não vai ficar se julgando porque você sabe que você não vai botar no Instagram depois. Que nem você perguntou da escrita, eu tenho diário desde os 7 anos de idade, que é onde eu pratico a escrita. E a escrita me ajuda muito a organizar os meus sentimentos, a organizar meus pensamentos. E eu não vou mostrar para ninguém o que está escrito ali, né? E às vezes eu escrevo algumas coisas que eu fico, nossa, cara, ficou forte assim, mas ficou bom justamente porque eu não quero mostrar para ninguém isso, né? Eu tô totalmente livre para colocar o que eu tô sentindo. Então, acho que é muito bom esse exercício mesmo, de ter um espaço que é seu, sabe? É um diário, um caderno que é só seu, que aí vai ser um espaço mesmo de liberdade, de criação, sem ficar esperando like, né, no Instagram. Isso é fantástico. É uma outra história, né, principalmente entre ilustradores, que virou uma prisão, né, essa coisa de produzir para a internet. O meu Instagram de ilustradora está parado há uns 2 anos, assim, porque eu nunca consegui produzir para isso, sabe? É muito difícil. Eu acho que os escritores não têm tanto isso, né, Wiana, de produzir para a internet. Não, né? Assim, o que eu escrevo, como eu falei, pelo menos para mim, assim, o que eu escrevo, não necessariamente tudo eu tenho que mostrar. E internet eu vou ficar mostrando
haikais, textos que eu escrevi, eu acho que não é o propósito, né? Assim, depende muito do qual que é o seu objetivo. Às vezes você pode ser um poeta, né? Um poeta, por exemplo, de haikai no Instagram, certo? Mas aí você tem que fazer aquela frequência, você tem que estar postando todos os dias, certo? Não é o meu caso. Acaba, né, com a liberdade de esconder alguma coisa. Você tem que postar todo dia. Você não pode colaborar o trabalho, né? O problema não é postar tudo bem, mas é só postar, mas manter um espaço seu ali, né? Isso, Ou assim, ter que ficar com aquela obrigatoriedade de postar tão grande que você acaba não tendo tempo, né, para fazer uma coisa mais experimental, mais para você. Porque é um ritmo muito frenético, né? É frenético e eu acho que você tem que dar tempo. Pelo menos o que eu escrevo, assim, eu escrevo, eu falo que eu deixo maturando, né? Eu deixo ali guardado, aí depois de dias eu volto, eu vejo, eu edito, eu corrijo, e às vezes aquilo não vai dar em nada, foi só um exercício, porque, né, como a escrita faz parte de quem escreve, você não consegue ficar muitos dias sem escrever, mas não necessariamente aquilo que você vai escrever vai ser publicado, vai virar um post de internet, né, uma postagem na internet, né? Eu acho que tanto assim os desenhos que eu faço, que na maioria eu cópia, né? Eu faço por prazer. Então, eu acho que na medida que aquilo ali fosse tornar uma obrigação, talvez eu já, né? Talvez eu pare, né? De fazer ou não, né? Mas nesse momento que eu estou, assim, é puro assim processo criativo. É das ferramentas que eu usei, né? Que eu achei para me colocar em contato mais rápido ou melhor com a escrita, com o que eu vou escrever lá na frente. Às vezes eu nem sei o que vai vir. Quando eu comecei a escrever o texto da Lua, eu não sabia, eu não tinha ideia assim como seria o começo e o meio e fim. Isso que é gostoso, né? E eu não tinha um roteiro na minha cabeça, vai ser uma lua que vai ser isso, vai acontecer isso, no final vai terminar assim, não. Eu fui deixando fluir, né? E porque também eu acho que eu já tinha lido, né? Eu sempre estou lendo muito, então eu falo que eu estava com o balde cheio, né? Eu tenho um balde que eu falo que é o balde das coisas que eu leio, e quando ele está cheio, assim, eu tenho que escrever algo relacionado, não necessariamente ao que me tocou, certo? Mas eu acho que aquilo ali são as influências que você vai recebendo, né? De outros autores. Então, eu acho que quando eu comecei a ter essa necessidade de fazer o texto do Jardim da Lua, eu estava com meu balde bem cheio assim, de informações, de textos, de livros, de haikais, de poemas. E aquilo ali, não estou dizendo que eu fiz uma cópia, não é isso. É a influência que você sofre, né? A gente quando escreve não é somente inspiração. Eu acredito que é um jogo, um conjunto das duas coisas, inspiração com as influências que você teve no passado, né? De leituras. E até coisas que você viu, que você escutou, pode ser uma música. Isso aí tudo vai refletir no texto, né? Sim, com certeza. É tudo, né? É tudo. Aparece lá, mesmo que a gente não saiba, aparece, né? É inconsciente, né? Mesmo que a gente não saiba, vai estando lá. Eu queria que a gente fizesse agora uma pausa para o sorteio. Eu sempre falo que o nome é sorteio, mas deveria se chamar concurso cultural, porque é escolhida a resposta mais emocionante, mais legal, né? E muitas pessoas escreveram várias coisas emocionantes e bonitas, né? Sobre seu sonho secreto. A pergunta era qual o seu sonho secreto? E uma pessoa respondeu, a Ana salvou a resposta que a gente achou. Você pode ler, Ana? Posso. Deixa eu a só vencedora do nosso sorteio concurso cultural. Quem ganhar, ela vai ganhar um livro físico e vai receber em casa, e a pessoa que ela marcou vai ganhar um e-book. Foi a Gil Poleto, e a resposta dela foi ver o pôr do sol em Marte. É o sonho secreto dela. Lá não tem pandemia, então tá rolando. Né? E como deve ser esse pôr do sol, né? Totalmente diferente. Talvez o sol nem se ponha, né? Não sei, em Marte. Mas eu adorei essa resposta, achei muito legal. Parabéns
Gil, espero que você goste do livro. E eu queria lembrar também, quem está assistindo a gente está com código de desconto para quem quiser comprar o livro, de 10% de desconto com o código Tigrito10, tá? É só colocar lá no site da Tigrito, que é www.editoratigrito.com, na hora de... Vale para todos os livros, para o lançamento e também para outros, e é Tigrito10. Então, vamos finalizar o nosso bate-papo. Eu acho que agora, para finalizar essa conversa que poderia durar, eu acho que muito tempo, né? A gente descobrindo aqui a percepção de cada uma e o processo de cada uma é super rico. Queria saber se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o livro. Queria lembrar todo mundo que está assistindo, se tiver interesse em adquirir o livro, no nosso site www.editoratigrito.com, tá lá com um desconto de 10% com o código Tigrito10. Aproveitem, porque o livro está super lindo. Capa dura. Capa dura, né? É Capa gostoso, dura. né? Privilégio. É um privilégio, é um privilégio. Está super lindo, vale muito a pena, assim, ter essa experiência. E não sei, vocês querem falar alguma mensagem final? Eu queria deixar uma mensagem, assim, esse livro, né, acho que não sei se eu já falei antes, é muito bom para trabalhar com as crianças, né, os pais, os adultos, quem for ler, né, quem for intermediar a leitura, trabalhar essa questão da valorização, de onde, né, do que a criança tem, né, da família, do lugar onde ela mora. E eu acho que isso é muito importante porque são, né, assim, valores que ela vai trazer com ela para o resto da vida. Esse é um ponto que eu acho bacana para, né, se trabalhar com as crianças e para os adultos, né, que forem ler o livro também, porque esse livro não é um livro só de criança. Eu não gosto assim de falar. Às vezes as pessoas me perguntam qual que é a idade. Eu falei, a idade é qualquer idade, a partir de 3 anos ou até antes, né? Cada leitor que for ler o livro, uma criança de 2 anos, 3 anos, ela vai ter uma interpretação de imagem, né? Quem é um adulto ou uma criança, né, maior, um adolescente, né? São várias interpretações. Então, eu não gosto de falar dessa faixa etária do livro, porque se você lê, se você gosta de literatura, né, e literatura infantil, você vai ter a sua experiência, você vai aproveitar. Uma criança que não lê, ela vai escutar a mãe falando, ela vai escutar os sons da palavra, da nossa língua que é tão rica e tão bonita, né? Uma criança de 10 anos, ela não pode ter, talvez não tenha um entendimento profundo que o adulto vai bater, mas ela vai capturar alguma coisa ali, né? Seja na imagem, seja no texto. Eu acho que é isso que vale, né? Por que a gente lê, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? É isso. São muitas camadas nesse livro, né? E aí eu acho que dependendo da fase da vida que você está, ou quantos anos você tem, onde você vive, você vai acessar uma camada diferente. Isso é interessante. Tem uma autora nossa, a Neide Graça, que ela tem um trabalho de leitura com idosos, de livros para crianças com idosos. E o livro dela, que inclusive fui eu que ilustrei, O Menino Pirilampo, eu mostrei para minha mãe. A minha mãe está com 84 anos. E foi o único livro que eu ilustrei que ela gostou. E ela falou que se viu muito no personagem, no menininho, assim. Ela falou, eu me identifiquei com ele e tal. Que também a pessoa, depois de uma certa faixa etária, já não tem tanto atenção para livros longos, né? Então, às vezes, livros curtos, como um livro ilustrado com menos páginas, né, é uma experiência legal também para idosos, né, pessoas mais velhas. Então, acho que o livro tem isso, ele vai funcionar. A criança de 2 anos vai se relacionar com o objeto, não com a história, né? Ela vai se relacionar com o tamanho do livro, já começar a entender que ali dentro tem alguma coisa, né? Uma coisa que abre e fecha. Isso é muito legal, esse código, né? De saber que no meio de um papel dobrado tem alguma coisa. E é assim. Então, eu acho que todo livro tem essas milhares de possibilidades. Assim. Eu estou muito feliz de ter feito esse livro com vocês. Queria agradecer muito mesmo vocês duas essa chance. É um privilégio poder botar um livro no mundo, né? Botar uma obra de arte no mundo é sempre um privilégio, uma chance grande de deixar um pinguinho ali de cor nesse mundo que tá tão difícil. Então,
Então, agradeço demais, Wiana, a possibilidade foi de fazer essa publicação com seu texto, Ana, de você ter trazido toda suas cores e todo o seu universo para ele e a gente ter feito, né, esse livro como ele está agora. Estou super grata mesmo, muito feliz. E animada para saber o que os leitores vão achar agora, né, que ele está lançando e está indo para o mundo. Também queria agradecer aí por vocês terem confiado em mim nesse trabalho, que eu me identifiquei muito. E estou muito feliz com esse encontro, também muito curiosa aí, porque aqui eu já tive uma visão, a Fran teve outra, então eu estou curiosa para saber aí o que mais que vai sair desse livro. Também. Então é isso, gente. Super obrigada, Wiana. Parabéns, Ana, parabéns, Wiana, por esse trabalho lindo. E agora é isso aí. Viva! Viva o lançamento. Viva o Jardim da Lua. Viva! Tá no mundo agora. Muito obrigada. Foi um prazer conhecê-las, né? A primeira vez que a gente está se reunindo às 3, né? Por incrível que pareça, né? Quem sabe um dia a gente não se encontra aí pessoalmente no Brasil. Ou pelo menos tomar um café muito virtual mais vezes, né? Isso. Foi fantástico. Agradeço de coração. Muito bom. Excelente. Obrigada, gente. Bravo, bravo. Viva! Obrigada. Parabéns. Viva. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau. Um beijo. Beijo. Querido.